Bem, malta, eu já tinha saudades disto, é verdade. Voltar aqui aos vídeos diários e voltar para o Qualificador Aberto. Sejam bem-vindos a mais um videozinho, primeira jornada do Qualificador Aberto de acesso ao Campeonato Tático, o nosso segundo Qualificador Aberto do canal. E sejam bem-vindos também a mais um dia de batalha contra os Portugália e mais um dia de Liga Conferência no Natal dos Pastel de Nata. Sejam muito bem-vindos ao videozinho de hoje. E eu esqueci-me da tática, como é lógico. Como é lógico, não podia esperar. Esqueci-me da tática para o Qualificador Aberto. Não é que seja problemático, porque isto é um campeonato para decidir e verificar quem vão ser os treinadores que vão passar ao campeonato tático. Aí sim é que eu não posso faltar a vocês, não é? Mas é obviamente que faltar aqui, a esquecer aqui da tática, é sempre um mau sinal. E ainda por cima, hoje que íamos jogar contra o Palhaço, e o Palhaço tem uma equipa espetacular, ok? E nós estamos ali no intermédio. Vamos ver como é que corre o jogo de hoje, a partida. Sei que será uma derrota, muito provavelmente. A não ser que a gente tenha uma sorte do mundo. E portanto, vamos ver. Mas a gente também tem uma equipa forte, não é muito forte, mas a do Palhaço é espetacular. Vamos então ver o jogo, como é que ficou aqui o joguinho. Mas não fazendo a tática, tenho a certeza. E ainda por cima, Tiago Silva leva logo vermelho. E é complicado, é muito complicado. E à partida, o Sesco dele está muito forte. Eu já vou-vos mostrar, malta, já vou-vos mostrar tudo. O Sesco dele está fortíssimo, fortíssimo mesmo. Vamos lá ver. Amarelo para Gambula. Gambula nem sequer é dos melhores jogadores. Acho que é o jogador de 50 ou de 60. Até ao momento, 30 minutos de jogo. E a equipa do Palhaço não está a conseguir derrubar o nosso Young Boys. Mas ele também está a jogar fora de casa. E grande bola enfiada por Simons. Tudo Cansete, fiz marcar gol. Pode ser o gol. É o primeiro de Sunset de Palhaço. E estamos aqui a vencer. Como é lógico. E olha, 2-0. Pá, pelo menos não levar 3 era vitória. Não levar 3 era vitória. E a partida será o terceiro ainda antes da primeira parte. Vamos ver. Não é o terceiro. Ainda bem. Mas pá, está crítico, mas eu já sabia para o que é que vinha. Eu pensava que a simulação ia ser por volta das 7h30 Portugal. E foi antes disso. E eu não estava preparado. E é o que é, isto é o que é. Amanhã tenho certeza que não vou faltar-vos a vocês, não vou faltar à tática, porque eu preciso fazer aqui a táticazinha, preciso fazer uns jogos, preciso ganhar uns jogos, que é muito importante aqui para a moral do meu lado, não é? Vamos então à segunda parte, ver como é que corre, ver se o Palhaço marca mais ou se mantém pelo 2-0. Vamos ver. Se o Idal passa para Sunset, pode fazer o gol, mas não é gol de Sunset. E foi na trave mais uma vez. Já foram duas à trave, uma de Sunset e outro de... já não lembro quem, já não me recordo. A Menda vai entrar, o Menda que é o nosso melhor jogador, é o nosso melhor defesa central, se não me engano. Melhor jogador de vida, mas acho que é o melhor nosso defesa central, o melhor. Acho que é 100 e qualquer coisa. Vão ver, as equipas estão muito fortes. Estão muito fortes mesmo. Olha, vai ficar pelo ligeiro. Pensei que tinha sido pior. Ainda bem que não, é apenas um 2-0. Mesmo não fazendo a tática, apenas perdemos aqui por 2 bolas, o que é bom mas mau ao mesmo tempo, como é lógico. E vamos ver aqui a estatística. Temos 23 milhões em caixa, vendemos alguém, que é muito importante. Tivemos 30% de posse de bola, jogamos no 4-4-2, acho que foi por causa dos amigáveis, estivemos a fazer amigáveis, e o 4-4-2 é por causa disso, se não me engano. Mas foi uma vitória justíssima do Palhaço. Bem, malta, e próximo jogo eu não vou faltar, não é? Não vou faltar, é contra o Linhares, que é o nosso adversário direto neste momento. Mesmo direto, porque o Linhares está aqui com uma equipa inferior à nossa e nós temos mais quase com a obrigação de vencê-lo. Houve muitos treinadores que não tiveram tanto poderio económico, quando eu digo económico, em termos de boss coins, para evoluir os seus plantéis, para aproveitar o invento de treinos intensos. Não é treinos intensos, era o outro que é o dos estágios intensos ou qualquer coisa assim, que os jogadores evoluem mais a cada amigável a mais, ok? E portanto os treinadores evoluíram bastante os seus plantéis para ficarem soberbos. Em termos de plantel, nós
Estamos aqui com 540 milhões. Temos esta equipa. Temos só 95. Mal 112 que veio connosco com o nosso Young Boys. 112. Lacomi 104. Amenda, como eu disse, 109. Pearson 113. Roger Ibanez 105. Este aqui comprámos. O Gonçalo Inácio 99. Ele estava para a volta de 90. E Emiliano Martínez 94. Portanto, temos uma equipa boa, mas nada comparado com os nossos colegas aqui do qualificador aberto, ok? Só de estar aqui da equipa, nós vendemos alguém, vamos comprar aqui um jogador no meio campo. Vamos ver o que é que temos aqui. A lista está toda ocupada, toda. Não temos nada no meio campo, por isso à partida temos que vender alguém. Temos que comprar aqui alguém de guarda-redes. Pois, vamos comprar aqui este guarda-redes. Defesas, não temos nada para não. Tínhamos este 33 milhões, mas não dava. Tínhamos 20 e tal em caixa. E acho que é isso. Vamos comprar aqui mais um ou não? Tá bem. Vamos comprar mais um. Metê-lo a vender também. Vamos meter talvez este jogador à venda. Só pelo sim. E vamos meter o Dimitrevski à venda. Bem, antes disso, amigáveis, não? Fazemos amigáveis. Se calhar fazemos. A gente até tinha o pessoal a treinar ainda para verem. Tirar aqui o pessoal dos treinos. Vamos fazer uns amigáveiszinhos. Uns poucos amigáveis. Só fazer aqui o plantel. Meter aqui o Son. Depois tínhamos um Gamvula ainda por cima. Vamos meter o Archiwau. E vamos deixar assim como está. Um 4-2-4, acho que o 4-2-4 estava montado. 4-2-4 não, 4-4-2 estava montado. E portanto acho que vamos deixar assim. Vamos meter aqui o Lacomi, meter o Lo Celso. E vamos assim, ok? Vamos aos amigáveis e já voltamos. Último amigávelzinho aqui com o Quimero. E foi mais uma vitória, ainda bem. A gente perdeu apenas com o Lofoda. O Lofoda tem uma equipa espetacular. Vamos meter os treinos e vamos ver os resultados de hoje de todos os treinadores que estão a participar no qualificador aberto, ok? Meter o Lacomi, meter mais quem? O Gonçalo Inácio e meter o Emiliano Martínez. Resultados. Temos no grupo A Nuno Rafael a empatar com o Tom Yard, ok? Tom Hard, ok? Tom Hard. Nuno Rafael aqui a empatar a 1 com o Tom Hard em casa. Nuno Rafael aqui a ser um bocadinho mais dominado pelo Tom Hard. E foi um empate, ok? Eduardo empata aqui a 0 com o Pablo Soler. O Pablo Soler tem uma equipa inferior ao Eduardo e ele consegue aqui o Pablo Soler ser mais forte em termos de tática e é mais ou menos dominado, mas consegue aqui o empate. Cruyff empata a 0 com o Paulo R7. Cruyff que ainda falha uma grande unidade de saca e domina o jogo. O Cruyff com muito azar mesmo, e o Paulo R7 a ter alguma sorte neste empate. Daniel Mancilha a perder 4-0 com o Bola de Ouro. Jogo dominante do Bola de Ouro no 5-2-3A contra o 4-3-3 do Daniel Mancilha. E grande vitória do Bola de Ouro. Okay, este treinador que eu não conheço, por acaso. Não conheço este Bola de Ouro. Vamos ver o que é que ele faz neste qualificador aberto. Ricky Fig a perder 2-0 com o Israel. Okay, grande vitória aqui do Israel. Okay, de salientar, uma excelente vitória. Um jogo super dominante. Dominante não. Super equilibrado. E o Israel aqui sacar uma vitória fora de casa importantíssima. Braga a ganhar 2-1 ao Nápoles. Ok? Miklax a ganhar o HS Mito. Bem, que vitória espetacular do Miklax. Muito bem. Do jogo dominante. Aqui no 58% de posse de bola contra 42% do HS. E jogo a vencer 2-1. Muito bem aqui pelo Miklax. O Catorrento a perder 1-0 em casa com o Jongueiras. Jogo dominante do Jongueiras, nada a dizer. E o Catorrento aí 6-3-1 em casa. Okay? Benfica do MGL a ganhar 5-2 ao Jorge, malta. Olhem só, grande vitória aqui do MGL. A surpreender o Jorge. O Jorge aqui a levar vermelho. A pecar um bocado nessa situação. Foi super eficaz. Okay? Agora aqui a receber aquela notificaçãozinha. É normal. Deixem-me voltar aqui outra vez. Não é isto. É isto. E jogo dominante do MHL contra o Jorge. Normal, o Jorge levou vermelho. Mas mesmo assim. E joguei no 4-3-3. A pensar que já estava a ganhar, basicamente. E não estava. A MHL fez um 5-3-1 muito forte.
O Igor a ganhar 5 ao Mr. Diniz. O Igor a começar muito bem, o nosso amigo Rack no YouTube. A começar muitíssimo bem no 3-4-3A. Muito bem. Aqui uma tática assim mais diferente. E a superiorizar-se ao Mr. Diniz. Ricky Cardozão a empatar com o Coimer em casa. O Coimer a dominar o jogo, não consegue sacar a vitória. O GMF Camargo. Vou-lhe chamar só Camargo, ok? Camargo, parece bem? Camargo pega aqui 2-0 com o Carlos Figueiredo. No jogo com o Carlos Figueiredo tem um bocadinho mais posse de bola, mas ainda assim é equilibrado e consegue vencer 2-0 fora de casa. E o Crims a empatar a 1 com o Luís Will. O Crims tem uma equipa soberba também. Não consegue entrar com o pé direito, a dominar e não consegue chegar à vitória. E aqui no nosso grupo temos Mr. José Carvalho a ganhar 5-0 ao Linhares. O Mr. José Carvalho está com uma equipa também muito forte. A jogar no 4-3-3 e consegue superiorizar-se ao Linhares. O Linhares que é um grande treinador, ok? Muito conhecido o Linhares. Não está a fazer uma evolução de plantel como eu esperava, por acaso. Provavelmente por causa das boss coins escassas. Mas não lhe tirando o mérito, que é um bom treinador. Lofoda a ganhar 1-0 ao It's Show APT, que ele está a fazer uma evolução de plantel muito boa, o It's Show APT. Mas, espera aí, que eu agora vi a posse de bola e o It's Show APT devia ter ganho. O Lofoda com muita sorte. Gol de palhinha. E o It's Show APT não conseguiu vencer o jogo, a dominar ainda por cima. E ele teve 12 remates contra 6 de Lofoda. E o Osvaldo a ganhar 1-0 ao Durães. O Osvaldo que é o nosso campeão em título do qualificador aberto. Não é que seja importante, óbvio que é importante, mas o objetivo aqui é só passar à próxima fase. Mas o Osvaldo a vencer este jogo contra o Durães e ser super dominante, okay? Em termos de classificação, acho que não é preciso muito. Podemos dizer, ok? Portanto, no grupo A temos Nuno Rafael e Tomiard, Eduardo e Paulo Soler, todos empatados a 1. Eu, por acaso, neste grupo, quem eu dizia que eu passava era o Nuno Rafael e Tomiard. Vamos ver se isso vai acontecer. No grupo B temos Bolador com 3 pontos, Cruyff com 1, Paulo R7 com 1 e Daniel Manchilha com 1. Eu neste grupo, por acaso, dizia quem? Dizia talvez Daniel Manchilha e Cruyff, mas depois da vitória do Bolador, olha que não sei. Talvez diga Cruyff e Bolador? Cruyff, Daniel Manchilha. Eu por acaso acho que o Cruyff vai passar com alguma naturalidade, mas o resto dos treinadores é um bocado mais... não sabe, não é? Não sabe. Aqui neste grupo, eu na minha opinião dizia Ricky Figo e Israel a passar, mas olha que Ricky Figo começa com o pé esquerdo nesta liga, neste qualificador aberto, e eu não sei, malta, não sei. O Miklax também a ter uma grande vitória contra o HS, 2 treinadores que eu não conheço muito bem, e o Israel e o Ricky Figo, vocês já sabem quem são, que passaram nos nossos campeonatos no ano passado. Vamos ver como é que corre aqui este circuito competitivo vai sempre para eles. Grupo D temos MGL, Jongueiras, Catorrente e Jorge. No caso de Jongueiras e Jorge a passar neste grupo, mas o Jorge também começa com o pé esquerdo. Portanto, vamos ver como é que ele safa, será que consegue passar ainda neste grupo D. Grupo E temos o Igor, o Coimero, o Ricky Cardozão e Mr. Diniz. E neste grupo eu dizia talvez o Coimero, e depois era muito complicado escolher o outro treinador. Talvez ia Ricky Cardozão, porque eu já o vi participar num qualificador aberto, se não me engano. Ou então o Igor, ok? O Igor também pode ser uma excelente opção, é um excelente oponente. Vamos ver como é que corre. Grupo F temos Carlos Figueiredo, Luís Will, Crims e JMF. No caso, diria Carlos Figueiredo e Crims a passar. O Carlos Figueiredo começou muito bem, o Crims nem por isso empatou o jogo. Ele tem uma equipa muito mais forte que o Luís Will. E por isso, vamos ver. Grupo G temos Mr. José Carvalho, Palhaço, Nós e Linhares. É óbvio que eu neste grupo vou tentar dificultar a tarefa dos treinadores ao máximo. Mas eu diria Palhaço e Mr. José Carvalho a passar neste grupo. E no grupo H temos Lofoda, Osvaldo, ITSHOPT e Durães. Eu neste grupo dizia Lofoda e Osvaldo. O ITSHOPT está a fazer uma grande evolução de plantel. A gente já vai ver. Mas Osvaldo e Lofoda confirmar o seu favoritismo logo na primeira jornada, ok? Em termos de plantel, temos Tomiard em primeiro com 1116 milhões, Crims em segundo com 1172 e Mr. José Carvalho com 1025 milhões, ok? Como eu estava a dizer, Osvaldo está muito bem em sétimo de valor plantel. Também temos o ITSOPT, que eu estava a dizer, é isso que estava a dizer, que está aqui com 861 milhões de valor plantel, está aqui em décimo. Ele está muito bem, ele teve o Royal Antuérpia, portanto,
Ele está a fazer uma evolução muito, muito boa. Tal como o Jorge, também tem aqui o Salzburg. O Nuno Rafael também. Portanto, estão a fazer evoluções de plantel soberbas. Mas Tomar aqui a superiorizar toda a gente. Eu tenho quase metade do plantel do Tomar. Vamos ver aqui a equipa dele. Tem o Olund 131, Anthony 126. O meio campo não é tão forte como o ataque. Mas depois também tem aqui uma boa defesa. E tem aqui o Mujani, que é um jogador de 15 anos. Eu não conhecia. Quando eu vi este guarda-redes até fiquei admirado. 15 anos, chama-se Mujani. E é de 126 de valor. 126 de overall, ou seja, 228 milhões de valor plantel. E portanto é um guarda-redes fenomenal. Fenomenal. E é isso, malta. Vamos passar a mais uma simulação. Ok? E depois a terceira simulação, que é dos Pastel Nata, vamos ver no computador. Bem, malta, jogo contra Mr. Cascão. Aqui a nossa primeira jornada que vamos assistir. Quer dizer, primeira não. Primeira é... não, é a segunda, porque a primeira foi contra o Game of Novo 1 em live. Quem não viu a live tem aí no canal, é só ir ver. Foi uma live muito interessante. Mas hoje, contra o Mr. Cascão, 99, um treinador fortíssimo. Vamos ver como é que corre. Já vamos aqui com 18 minutos de vídeo. Vamos tentar acelerar as coisas para não ficar assim um vídeo muito maçudo. E portanto, bora lá para o jogo. Vamos ver como é que corre. A gente está muito bem na batalha. Começámos com o pé direito nesta batalha contra os Portugália e a continuar assim. Eu, no entanto, não estou a jogar muito bem. Mas vamos ver se corre bem o jogo de hoje. Okay? Pode ser que corra. Gente, até o momento temos um empate de 3 derrotas. Estamos um bocadinho mal. Mas é o que é. Pode ser que este jogo seja a diferença e possa mudar isto tudo para o nosso lado. Mas até ao momento domina Mr. Cascão. Mr. Cascão dominar. Nós, no entanto, fomos no 4-5-1, se não me engano. De Bruyne leva amarelo. Leva amarelo Mendes. Até ao momento não tínhamos de uma ocasião. Do lado do Mr. Cascão teve ocasiões. E ataque muito veloz de Fratesi. Vai tentar finalizar com remate. Anda lá, Fratesi. Fratesi! Com assistência de De Bruyne. E a fazer o primeiro na partida. Vamos embora. É o primeiro gol do ano. Acho que sim. Eu acho que é o primeiro gol de 2024. E que grande gol de Fratesi a meter-nos na frente contra o Missa Cascão. Vamos para a segunda parte. Tentar dominar este jogo. E ainda fazer o segundo gol. E tranquilizar-nos a nós e a vocês, não é? Que vocês de certeza também querem tanta vitória como nós, como eu. Jorginho vai tentar finalizar, não consegue. Era uma grande ocasião e foi na trave. Jorginho quase que marcava, não conseguiu. E amarelo para Trent Alexander-Arnold. E até ao momento estamos a jogar bem, jogo equilibrado. Mas olha, lindo lance de Vitinho e Eriksen. Eriksen pode chutar e é o empate de Eriksen com assistência de Vitinha. E faz aqui o empate, vai a VAR. Mas é o gol. É o gol. VAR valida o gol de Eriksen. Está feito o empate. Ok? Mas a gente precisa do gol. Precisamos do segundo golinho. Anda lá. Precisamos do segundo golinho para entrar na vantagem outra vez. Mas não acredito. E é o empate na partida. Mas fora de casa, malta. Fora de casa é bom. Mais um empate. E portanto, foi um bom empate para o nosso lado. Para o Cascão nem tanto, porque empatou em casa. E vamos ver aqui a estatística. Vamos então ver a estatística. Jogo dominante do Mr. Cascão. Jogo dominante, mas nós fomos mais eficazes também. Tínhamos 25% de eficácia. O Cascão teve 14%. E nós aqui com 43% de posse de bola fomos um bocadinho mais dominados. Mas no entanto foi um empate na partida. Bem, malta, e o próximo jogo é novamente com o Game Nova Over 1. Okay? Novamente, vamos ver como é que corre. Temos 9 milhões em caixa, acho que vendemos alguém, portanto vamos tratar já disso. Deixa lá ver. Portanto, a gente precisa de um defesa, vamos tentar vender aqui o Chiellini. Vamos tentar vender o De Bruyne também. Que ele está aqui com condição amarela, o Trent vamos deixar. Mas temos que comprar um defesa. Vamos lá ver. Talvez... 19 milhões apenas? 19 milhões não dá para muito, não. Deixa eu ver o que é que dá. 19 milhões dá para aqui para um médio. Para o Busquets. Portanto, vamos buscar o Busquets, é melhor.
E depois vamos aqui buscar mais quem? Acho que vamos deixar porque já temos os 4 jogadores à venda. E é isso. Vamos deixar assim para já. Este é o nosso plantel, estamos com 218 milhões, acho que somos a pior equipa. Não fizemos uma evolução até agora muito forte. No entanto, vamos tentar subir aqui a parada e tentar melhorar nesse aspecto. Vamos meter aqui a malta a treinar. Não, vamos fazer amigáveis e já voltamos. Bem, malta, o último amigável não está nada a correr bem. Vejam só, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 3 vitórias. Não nos correu nada bem aqui as amigáveiszinhos, pá. Não sei. Não sei, mas olha, é o que é. Vamos meter a malta a treinar, ver os resultados de hoje, para ver se foi uma jornada positiva ou não. Vamos ter o Rategui. Vamos meter aqui o Miretti. Meter o Trent Alexander-Arnold. E meter o Oblak. Resultados. Temos aqui o Freitas a ganhar 2-0 ao Metralhas. Isto é mau para nós. Coimbra a ganhar 1-0. Boa. Vamos ver só aqui o jogo. Portanto, foi um jogo dominante do Freitas. O jogo dominante do Game Nova over 1, mas conseguimos a vitória. É importante. Alex Gomes a ganhar 3-1 ao Crimes. Não é favorável. Miquel a ganhar 1-0 ao Johnny. Boa. O Johnny não está a ter uma boa batalha até o momento. E nós aqui empatar. Portanto, foi uma vitória. 2 vitórias. 2 derrotas e um empate. Acho que foi uma jornada neutra. O que é bom. Enquanto tiver jornada neutra, pode ser jornadas neutras até ao final, que a gente ganha a batalha. Ok? É importante. Em termos de classificação, estamos aqui com 2 pontos. Ultrapassamos o Johnny, ou estávamos à frente do Johnny. Mas estamos a fazer uma batalha também. Em primeiro está aqui Miquel com 13 pontos, a fazer uma excelente batalha até o momento. Coimer com 11 e Freitas Eckham com 10 pontos. Em termos de plantel, estamos aqui em último com 229 milhões. Johnny com 444, Freitas com 382 e Crimes com 329. Agora vamos aqui a slot do Pastel Nata. Ok? Ver como é que ficou aqui o jogo contra o Jaime Bunda. Ia bem, logo golo a 1 minuto de jogo. Bem, que chato, pá, muito chato. Jaime Bunda aqui a ter alguma sorte. Ia bem, isto é tudo. É azar atrás de azar, ainda marcamos golo, mas estamos a jogar com menos 1. Isto vai ser muito Ainda bem que não vi esta simulação ao vivo, senão estava aqui a bater com a cabeça na mesa, pá. Olhem-me só este jogo, malta. Golo a 1 minuto de jogo, expulsão, golo, invalidade e agora golo aos 78 minutos de Coco. Não há muito que se lhe diga, né? Não há muito que se lhe diga. Jogo equilibrado ainda por cima, malta. Jogo equilibrado, mesmo com a expulsão. Olha, não sei. Muito azar aqui para o nosso lado. Até o momento estamos a fazer uma má liga. Muitos empates. Não sei o que é que se passa. Mas há ligas assim. É o que é. Vamos meter aqui a malta a treinar. Só podemos fazer treinos, não podemos fazer amigáveis. Não sei o que é que se pode fazer, né? Não sei, mas é o que é. Vamos meter aqui então o advogado a dar. A ver os resultados. Portanto, temos Fábio Léo a empatar com Carlos em casa. Sir Pepe Ferreira a ganhar 2-1 ao Grandá, jogo dominante do Sir Pepe Ferreira. Sir Pedro Freitas a perder 2-1 em casa com o EJ. E o Águia a ganhar 3-1 ao Ivan Ramos. Em termos de classificação, estamos ali em nono com 7 pontos. Temos 4 empates, uma vitória e 3 derrotas, muito mal. Sir Pepe Ferreira com 17 pontos, muito bem. O Águia com 16 e o EJ também com 16. E em termos do plantel estamos em primeiro com 180 milhões. Não é que faça muita diferença, é óbvio que faz um bocadinho, mas em termos de classificação estamos muito mal mesmo. Okay? Hoje não vamos ver o fórum, ok? Vamos passar já aqui para os comentários da live, ok? Portanto não vamos ver já o fórum, vamos ver amanhã o fórum do ASM e depois no dia a seguir, se não me engano, vamos ver o da Sevo, ok? Vamos então ver os comentários da live passada, mas antes disso, vamos fechar as inscrições, ou seja, as votações para o desafio do qualificador aberto, ok? Já não vou aceitar mais respostas e está feito. Houve muitos treinadores a
escolherem o Osvaldo para vencer o qualificador aberto. Houve muitos treinadores também a escolher o Lofoda e a escolher o Crims também e a escolher o Tomard. Portanto, vamos ver quem vão ser os treinadores a ganhar 10 pontos no canal. Ou seja, 10 pontos no canal, não há muito a dizer, são importantes para manterem-se na tabela classificativa do canal, que é importantíssima no circuito competitivo do OSM. Quem não viu esse vídeo, passe por esse vídeo, é muito, muito importante vocês perceberem todas as competições que são realizadas aqui no canal. E é isso, vamos ver os comentários então da última live, foi esta aqui do sorteio de qualificador aberto. Quem não viu, dê um check out, veja como é que foi a live, foi interessante. Vamos ver que estão aqui os comentários da live e temos aqui do OSM 338. Lemmy, é bom você mostrar a pré-temporada dos times, como está a evolução dos clubes e ensinando a evoluir os times desde o começo até ao fim. Olha, OSM 338, faço isso, mas na Liga Revelação, ok? O qualificador aberto não vai ter tanta, não é visibilidade que eu quero dizer, mas eu não quero dar nesse aspecto, porque é apenas um qualificador aberto onde vamos apurar treinadores para as competições principais, ok? Portanto, não vai ter tanto ênfase nessa competição. Eu quero dar mais importância ao campeonato ditático e à Liga Revelação, e por isso não vou mostrar a pré-época nos qualificadores abertos, ok? Mas na Liga Revelação mostre sempre a pré-época. Mais um comentário aqui do mesmo, é bom você pedir aos inscritos para deixar as táticas nos comentários para você testar nos amigáveis, ok? Obrigado pelo teu comentário, muito importante. E eu posso dizer que, malta, vocês podem deixar o que quiserem, podem deixar táticas, podem deixar a dizer, por exemplo, olha, a Remedy quer ver, podes ver a minha liga na slot X ou por exemplo ver esta equipa, a minha equipa, como é que está em termos de evolução de plantel, se estou a fazer bem, se não estou a fazer bem. Vocês podem deixar isso nos comentários para eu dar uma análise mais cuidada e também ter mais conteúdo aqui nos vídeos. Portanto, podem deixar nesse aspecto, podem deixar táticas para eu testá-las, podem fazer perguntas, é como vocês quiserem, ok, malta? Portanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar aquele likezinho maravilhoso. Deixar aquela subscrição que é muito importante. Já estamos nos 411 inscritos, quase nos 500, ok? E eu queria chegar aos 500 o mais rápido possível. A gente não chegou aos 400 ainda antes de 2023 terminar, mas chegámos logo do início, o que eu estou muito satisfeito e agradeço-vos imenso pelo vosso apoio. Quem puder aí dar uma doação extra também é necessário para tudo que vou fazer neste circuito competitivo do SM seja possível, ok? Vou estar a dar boss coins, malta, boss coins, vou dar provavelmente 30 euros em boss coins ao longo do ano, no total, como é lógico, e portanto se vocês puderem dar uma ajudinha era muito, muito importante, porque é uma ajuda para vocês, ok? Uma ajuda para vocês, para todos os treinadores que estejam a começar o SM, também uma ajuda importante para eles se manterem no jogo. Portanto é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem.